estudante de Educação Física da Universidade Federal da Grande Dourados. Estarei falando resumidamente sobre os princípios do treinamento. Bom, o primeiro princípio do treinamento que eu estarei destacando é a individualidade biológica. Esse é um princípio que diz a respeito que nenhum ser é igual a outro indivíduo. Ou seja, as suas características elas vão variar. E essas características elas basicamente se dividem em fenótipos e genótipos. O genótipo nós podemos falar que ela é o potencial do atleta em se desenvolver. Dentro dessas características nós podemos colocar como a sua composição corporal, que no caso ele poderia ser um mesomorfo, ectomorfo ou endomorfo. O mesomorfo sendo predominância massa muscular, o ectomorfo sendo predominância esquelética, ossos, e o endomorfo sendo característico como a predominância de gorduras no seu corpo. Além disso, a composição corporal ela tem também a variação de tipos de fibras. Essas fibras elas podem ser do tipo 1 ou também do tipo 2. O tipo 1 sendo as fibras lentas, com a predominância de oxigênio e sendo usado principalmente em atividades aeróbias. No caso do tipo 2, essas fibras elas são rápidas, com o consumo de ATP, sendo usado em atividades anaeróbias. Outro fator que também se apresenta na individualidade biológica é a sua altura. Nós vemos aí que em vários esportes, a maioria, para falar a verdade, você tem um padrão de altura muito alto, né? Principalmente aí no basquete e no voleibol. Mas até esportes que seriam assim com estatura um pouco mais baixa, que é o caso do futsal, nós também estamos vendo muitos atletas altos. Então essas daí são as características principais dos genótipos. Já os fenótipos, elas vão ser a capacidade do indivíduo em se adaptar e aprender um determinado treinamento. O segundo princípio do treinamento já vai ser a adaptação, que vai funcionar da seguinte forma. Para cada estímulo que nós damos ao nosso corpo, ele dá uma resposta. Essa resposta ela pode ser de várias maneiras, dependendo desse estímulo. Esse estímulo ele pode ser fraco, forte, ou muito forte, ou até médio, né? Nesse caso aí nós já vamos entrar no princípio da sobrecarga, né? Os estímulos fortes, eles vão fazer com que o corpo gere uma supercompensação e com isso nós entramos com o princípio dessa sobrecarga, que elas podem ser tanto de volume, podemos colocar aí repetições, no caso de academia, ou de intensidade. Podemos colocar, por exemplo, carga, se colocarmos o exemplo dentro de a academia. Dentro da sobrecarga, do princípio da sobrecarga, da supercompensação, existe a supercompensação contrária, chamada de overtraining, que é a queda de rendimento por causa do treinamento que não é qualificado. Esse overtraining ele pode acontecer ou quando o estímulo
é muito fraco, fazendo com que o corpo se adapte a uma carga menor e não conseguindo, depois de um tempo, fazer o exercício com uma carga que estava fazendo antes, ou quando o estímulo é muito forte, fazendo com que tenha degradação no organismo. Além disso, outros fatores que podem auxiliar, que podem acontecer, o overtraining, é a falta de descanso e uma alimentação inadequada. Assim como na sobrecarga, quando temos uma alimentação e um treino adequado, nós teremos a supercompensação. Se nós tivermos ela inadequada, nós teremos o overtraining. O princípio seguinte é o princípio da continuidade, que é o princípio que diz para termos sequência no treinamento. É claro que, quando nós não temos sequência no treinamento, consequentemente nós não teremos um resultado. Essa sequência de treinamento, dependendo da performance do atleta, ela pode ser de anos, meses, enfim. Dentro desse princípio nós também temos um princípio ao contrário. O destreino, ele acontece quando nós não temos essa continuidade de treinamento. Consequentemente, quando não há o treinamento, há a perca de performance e com isso o atleta destreina. Além disso, nós temos também o princípio da especificidade, que é o princípio que diz que o treino ele tem que se adequar ao sistema energético e esportivo da determinada modalidade. Nós vemos aí muitos exemplos de treinos específicos, né, que, ao meu ver, é de forma incorreta. Que é o caso, por exemplo, de uma academia, de você ir treinar peito e tríceps e você aquecer fazendo 10 minutos de esteira. Na minha opinião, um aquecimento adequado seria você ir lá no supino ou em qualquer exercício de peito ou de tríceps e fazer algumas repetições com uma carga menor do que você irá trabalhar para gerar o resultado que você querer. Além disso, também temos o princípio da interdependência, que é o princípio onde existe uma relação entre o volume e a intensidade. Ou seja, quanto maior o volume, menor a intensidade. Quanto menor a intensidade, maior o volume. Aí tem que o profissional responsável pelo treinamento tem que saber dosar esse princípio da interdependência. E o último princípio é o princípio da variabilidade, que é o princípio onde diz que cada indivíduo ele tem uma capacidade de treino. E essa treinabilidade é a avaliação de quanto de performance que o indivíduo pode chegar. Um exemplo. Uma pessoa que está fazendo um treino há uma semana, ela tem uma treinabilidade maior do que uma pessoa que está fazendo treino há 2 anos. Por quê? A pessoa que está fazendo o treino há 2 anos, ela provavelmente já está num nível alto de treino. Consequentemente, o resultado mais alto que ela pode atingir está mais próximo da performance que ela se encontra atualmente, ao contrário da pessoa que está treinando há uma semana. Para colocar em números, para ficar mais fácil de entender. Uma pessoa que treina há 2 anos,
levando em consideração 100%, já atingiu sua capacidade de 70%. Isso é um exemplo. Consequentemente, ela tem apenas 30% de treinabilidade. Já o caso da pessoa que está treinando há uma semana, por exemplo, ela está em um nível de 5% de treinabilidade. Consequentemente, a sua capacidade ainda é de 95% para chegar na sua performance máxima. Enfim, esses são os princípios do treinamento de forma resumida e mais objetiva. Esse é meu trabalho, meu nome é Luan Moraes. Até uma próxima.